Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos dando início a uma série de vídeos de como usar a Bíblia de Estudo Thompson. Embora seja uma Bíblia muito conhecida daqueles que amam e buscam estudar a Palavra de Deus, eu vejo que muitos ainda têm dúvida de como utilizar os recursos dessa Bíblia e como usar da melhor forma possível tantos recursos que ela disponibiliza para aqueles que a possuem. Então nós estaremos aqui vendo neste primeiro vídeo um recurso que eu não vejo muito sendo abordado em vídeos aqui no YouTube, que as pessoas, ao iniciar o vídeo falando de como usar, focam muito no tema em cadeia. É o que nós também vamos observar em outros vídeos. Porém, esse é um recurso que eu acho indispensável para quem está estudando e meditando na Palavra de Deus, que é análise dos livros da Bíblia. Vamos à explicação. As páginas seguintes apresentam uma análise de cada livro do Antigo e do Novo Testamento, ressaltando a autoria, a ocasião histórica do texto, o tema principal, outros pontos de interesse especial. O objetivo é captar tanto quanto possível a ideia principal do livro, trazer à tona seu significado espiritual mais profundo. Em muitos casos, chamamos a atenção do leitor para passagens significativas do livro, sob o título Seleções Escolhidas. Vamos a um exemplo aqui de como se dá a análise dos livros na Bíblia Thompson. Gênesis, autor Moisés comumente aceita. O livro das origens. É o registro da origem do universo, do gênero humano, do pecado, da redenção, da vida em família, da corrupção da sociedade, das nações, dos diferentes idiomas, da raça hebreia e etc. Os primeiros capítulos têm estado continuamente sob o fogo da crítica moderna, mas os fatos que apresentam, quando corretamente interpretados e entendidos, jamais puderam ser negados. Não é propósito do autor dar relato detalhado da criação. Ele dedica somente um capítulo a esse tema. Apenas um esboço contém alguns fatos fundamentais, enquanto dedica 38 à história do povo escolhido. Aqui, tema principal: o pecado do homem e os passos iniciais para a sua redenção, mediante a aliança divina feita com a raça escolhida, cuja história primitiva é descrita no livro. Palavra-chave: começo. Primeira promessa messiânica, sinopse: a história da criação. A história do universo, capítulo 1, de 1 a 25. A história da criação do homem, capítulo 1, verso 26 ao 31. 2, do 18 ao 24. A história do homem primitivo. Nós vemos aqui o tópico e os subtópicos embaixo de cada palavra em negrito. A história do povo escolhido, a vida de Abraão, o chamado divino, capítulo 12, a história de Abraão e Ló, capítulo 13 e 14, as revelações divinas e as promessas a Abraão, particularmente um filho, a posse da terra santa e grande posteridade, capítulo 15 e 17. Nós vemos aqui detalhadamente todo o livro de Gênesis, a vida de Isaac, a vida de Jacó, a vida de Esaú, a vida de José. Nomes preeminentes relacionados: Adão e Eva, Caim e Abel, Abraão e Ló, Isaac e Ismael, Esaú e Jacó, José e seus irmãos. 5 grandes personagens espirituais: Enoque, o homem que andou com Deus; Noé, construtor da arca; Abraão, o pai dos fiéis; Jacó, homem cuja vida foi transformada pela oração; José, filho de Jacó, que de escravo tornou-se governador do Egito. As lições das idades. A Bíblia começa com a humanidade arruinada e o paraíso perdido. A instituição do plano da salvação. 3:15. Porém, a inimizade entre ti e a mulher e a sua descendência, você lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará a sua cabeça. Foi a sentença de Deus contra a serpente, o inimigo. E a Bíblia termina com a promessa cumprida, o paraíso recuperado. Olha aqui que interessante essas lições aqui no último título aqui do livro de Gênesis. A instituição do plano da salvação.
A Bíblia começa com a promessa cumprida, o paraíso recuperado. Ela termina, porque no início o homem perde a promessa, ele perde o jardim, ele perde a comunhão, mas no final da Bíblia ele tem a sua promessa cumprida. O inimigo será esmagado pelo calcanhar que foi ferido, nosso Senhor Jesus. O paraíso recuperado. Nós vamos voltar para a Nova Jerusalém, estar na Nova Jerusalém celestial. Êxodo, nós vemos aqui autor e personagem. Moisés, tema principal, a história de Israel desde a morte de José até a construção do tabernáculo. Palavra-chave, libertação. Aí nós vemos aqui discorrendo sobre cada situação. A fuga de Moisés para Midian, seu casamento, passaram-se 40 anos, o período de libertação, o chamado de Moisés na sarça em chamas. Ele detalha bem aqui cada assunto, cada tópico, cada tema do livro. Peregrinação de Israel como tipo da vida cristã, a escravidão do Egito, o tipo da escravidão do pecado. Olha que interessante para quem prepara um esboço, um sermão. Ele tipifica, ele mostra o que cada situação ou passagem representa para hoje. A peregrinação de Israel como tipo da vida cristã. A escravidão no Egito, tipo da escravidão do pecado. Moisés como libertador, tipo de Cristo. Êxodo, tipo de abandono da vida do pecado. O Cordeiro da Páscoa, tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus. A multidão mista, tipo de gente mundana na igreja. A perseguição de Israel por parte de Faraó, tipo das forças do mal perseguem os cristãos. Nós vemos aqui a tipificação e a explicação de cada situação vivida no Êxodo, colocando para os dias atuais. Isso aqui é muito legal. E essa aqui principalmente, a multidão mista, tipo de gente mundana na igreja. Nós temos visto hoje muitos, não são poucos, muitos que querem estar na igreja e fazer as coisas do mundo, dizendo que isso não tem nada a ver. Isso aqui, ó, multidão mista. As pessoas estão na igreja, mas são mundanas. E nós precisamos nos manter fiéis à palavra. O maná, o tipo de Cristo, pão da vida. Água da rocha, tipo de Cristo, água da vida. Isso aqui é muito interessante, é muito precioso para quem estuda a palavra de Deus, prepara sermão, esboços, pregações. Levítico, nome derivado da tribo de Levi, autor Moisés, palavra-chave acesso e santidade, conteúdo, um compêndio de leis divinas. Personagem central, sumo sacerdote, tema principal, como pode o pecador aproximar-se do Deus Santo? A palavra santo ocorre mais de 80 vezes no livro. Livro companheiro, Hebreus. Vamos deixar aqui a sinopse. Acesso a Deus por meio de sacrifícios e ofertas. Aí vai mostrar que cada oferta escrita no livro de Levíticos e o que ela representa. Holocausto. O que significa holocausto? Significa expiação e consagração. Oblação, que significa ações de graças. Ofertas pelo pecado, que significa reconciliação. Oferta pela culpa, que significa limpeza da transgressão. Oferta de comunhão ou de paz. Pela mediação sacerdotal. Por quem é feita cada oferta? Pelo sacerdote. O sacerdócio humano e seu chamado. Sua limpeza, seus ornamentos, sua expiação, exemplos da sua vida pecaminosa. Leis especiais que governam Israel quanto ao alimento, quanto à limpeza, higiene, costumes, moral, etc. Todas enfatizam a pureza da vida como condição para obter favor divino. Pureza dos sacerdotes, a Páscoa, aqui as 5 festas anuais. Isso aqui é muito legal também. Páscoa era realizada em comemoração ao Êxodo. Começava no dia 14 de abril. Levíticos 23:15. Pentecostes, semana 6 de junho, uma comemoração à promulgação da lei. Trombetas, 1º de outubro, dia da expiação, 10 de outubro. O sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia expiação pelo pecado do povo. Jesus cumpriu isso de uma só vez. Tabernáculos começavam no dia 15 de outubro. Comemorava a vida no deserto e agradecia a Deus pela colheita. Leis e instruções gerais, o ano sabático, o ano do jubileu, explicando o que é cada ano, o que ele representa, condições para as bênçãos, advertências acerca
castigo e a lei dos votos. Então nós vemos aqui os detalhes minuciosos aqui, abordados em cada livro. Tinha algo aqui que eu tinha visto no livro de Samuel, que foi aqui, mensagens espirituais, a oração, elementos dominantes na vida de Samuel, era a oração. Aqui a análise vai trazer, nascido em resposta de oração. Ana orou para que Samuel pudesse nascer. Seu nome significa pedido a Deus, ou seja, ele era uma resposta de oração. Sua oração trouxe libertação em Mispa. Sua oração quando Israel insistiu em ter um rei. Suas orações incessantes pelo povo. 5 desvios da lei divina que resultaram no sofrimento. Poligamia, indulgência paterna, confiança em objetos sagrados, impaciência e obediência parcial. Aqui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, 13, 15. Nós vemos vários exemplos, isso aqui nos faz compreender muito melhor o principal propósito de cada livro, a sua história. Causas principais do cativeiro babilônio, está aqui justiça, 1 Samuel, pecado, Saul, Davi, Salomão, idolatria. A justiça, reis, pecado, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, idolatria, Atalia, Acais. Nós vemos aqui o que ocasionou o cativeiro babilônio. Mas aí continua aqui as análises de cada livro. É muito conteúdo, irmãos. É muito vasto aqui esse estudo, essa análise, sabe? De livros, de cada livro da Bíblia. Nós vemos aqui Jó, tema principal, o problema da aflição de Jó. Data, objetivo de grande discussão, considerado por muitos estudiosos, livro mais antigo da Bíblia. Outros colocam em data tão recente quanto a época do exílio. Aí aqui vai detalhar a situação, tudo que Jó passou, viveu. Jó e sua família antes da aflição. Jó aparece como pai piedoso, não prejudicado pela prosperidade, ministrando como sumo sacerdote na sua numerosa família. Aí cena 2, vai mostrando aqui cada etapa. Satanás entra na presença divina e insinua que Jó serve a Deus por causa de favores especiais. Jó, porém, retém a sua integridade e vai detalhando aqui cada situação, cada fase da vida de Jó e do livro de Jó. 150 cânticos, poemas espirituais usados em cultos e devocionais na igreja em toda a época. Compunham o inário do segundo templo. Aqui, Salmo. Tema predominante são a oração e o louvor. Aqui fala dos autores, salmos messiânicos. Ordem quanto ao tema. O mundano e o ímpio. Experiências espirituais, arrependimento, perdão, conversão, consagração. Vai vendo aqui cada tema aqui disponível no livro de Salmos. Se você quer, quero ver uma mensagem sobre salvação, sobre conversão, sobre consagração, sobre confiança. Aqui já te detalha aqui o tema de cada livro, cada capítulo e versículo de cada livro e seus respectivos temas abordados. Sua segurança, sua glória, amor para com ela, a igreja, a unidade nela. A palavra de Deus, Salmo 19 e 119, missionários 67, 72, o dever dos governantes, atributos divinos. Isso aqui é muito importante, o louvor. O salmo é louvor e louvor é elogio, é ressaltar os atributos divinos. Não é sobre o homem, não é antropocentrismo, mas sim louvor, terrelim, salmo. Isso aqui é muito bom. Provérbios e por aí vai. Nós vemos aqui Provérbios segue algo parecido com os Salmos. Ele separa aqui cada tema por o que ele está querendo dizer. Cada capítulo. Máximas Provérbios de conselho. Provérbios de Salomão copiados por homens do rei Ezequias. Palavra de Agur. É interessante aqui, irmãos. Muito interessante essas análises, sabe, de cada livro da Bíblia. Isaías, os profetas. Vamos pular aqui para o Novo Testamento. Lucas, Marcos. Vamos aqui ver o que fala acerca do livro de Lucas. Lucas, o médico amado.
também é o autor de Atos. Os livros são dirigidos à mesma pessoa. Lucas foi amigo íntimo e companheiro da viagem de Paulo, como se percebe nas alusões pessoais encontradas no registro das viagens do apóstolo. O livro de Atos, o autor às vezes muda o pronome para a primeira pessoa, no plural, indicando que estava presente aos eventos. Nós vemos aqui destinatário Teófilo, cuja identidade é desconhecida. As evidências internas indicam que o livro foi escrito especialmente para os gentios. Isso se conduz pelo fato do escritor esforçar-se para explicar os costumes judaicos e algumas vezes substituir nomes hebraicos por grego. Propósito: oferecer uma narração coordenada e ordenada da vida de Cristo em base em testemunhas oculares. Texto-chave, particularidades aqui do livro de Lucas, aqui João, em certa data, provavelmente a última parte do século I, inspira a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Texto-chave 2031. É considerado o livro mais profundo e espiritual da Bíblia. Nele, Cristo dá a revelação mais completa de si mesmo, de Deus Pai, sem paralelo nem sinópticos. Isso aqui é muito legal, análise do livro de João. Tem uma análise aqui interessante também no livro de Atos. Tema principal: a história e o desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo até o encarceramento de Paulo em Roma. O livro pode ser dividido em duas partes: o período das missões locais e o período das missões estrangeiras. Acontecimento preparatório, a comissão divina, a ascensão do Senhor, a descida do Espírito Santo, equipamento dos obreiros, ou os ministérios de Pedro no Pentecoste, de Pedro, de Estevão, de Filipe. Atos acerca da igreja, seu crescimento, sua plenitude do Espírito Santo, sua unidade e benevolência, seu poder espiritual, eleição dos diáconos. Perseguição da igreja, período de missões estrangeiras. Aqui vai falar das viagens de Paulo, terceira viagem, e por aí vai. E assim continua. Cada livro com sua bem esmiuçado, seus tópicos, seus temas principais, o objetivo de cada um deles. Nós vemos aqui Apocalipse, que é um dos livros mais difícil de interpretação, mas ele traz aqui uma explicação muito boa acerca do livro da Revelação. Livro de Apocalipse. Autor: apóstolo João, data indeterminada, lugar possivelmente na ilha de Patmos, na costa ocidental da Ásia Menor, onde João foi desterrado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Autoridade: disse a revelação de Jesus. Métodos de interpretação: extremamente variados e com frequência imaginativos. Milhares de volumes têm sido escritos sobre esse livro. Existem 4 escolas principais de interpretação: a preterista, futurista, histórica e eclética ou idealista. Aí explica melhor sobre essas 4 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Particularidades: o Apocalipse é o único livro da Bíblia que contém uma promessa especial aos leitores obedientes. Ao mesmo tempo, pronuncia a maldição sobre os que alteram seu conteúdo. E aqui um vasto esboço sobre cada capítulo, cada versículo, cada tema encontrado no livro de Apocalipse. Paraíso restaurado, suas características: o rio da vida, a árvore da vida, sem maldição, visão beatífica da marca divina nos santos, o dia eterno e o domínio dos santos. Palavras finais: dignas de confiança e verdadeiras. Ressalta o iminente regresso do Senhor. Somente Deus deve ser adorado. Caráter leva à persistência. A última promessa, o último convite, a última advertência. E aqui se encerra o período aqui, a parte de recursos de análise dos livros da Bíblia. Isso aqui precisa estar gravado em nossos corações.
Apocalipse é o único livro da Bíblia que contém uma promessa especial aos leitores obedientes. Por isso, irmão, vale a pena guardar as profecias desse livro. Vale a pena meditar na palavra de Deus e buscar conhecê-la e colocá-la em prática nas nossas vidas. Mas também é maldição sobre os que alteram o seu conteúdo. Por isso, em dias tão difíceis, onde as pessoas não estão mais suportando essa doutrina, precisamos nos manter firmes na palavra de Deus, porque a promessa do Senhor é fiel e verdadeira. Jesus vai voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Paz de Cristo, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens de como estudar a Palavra de Deus na Bíblia Thompson, usando e explorando cada um de seus preciosos recursos exaustivos de estudo da Palavra de Deus. Neste segundo episódio, nós estaremos vendo aqui um que, na minha opinião, é o principal recurso de estudo dessa Bíblia, que é o índice de temas em cadeia. Não tem outra Bíblia aqui disponível em língua portuguesa que tenha um recurso desse assim tão vasto e tão completo como a Bíblia Thompson. Então, nesta oportunidade, vamos estar vendo as 3 formas de utilizar esse método de estudo que a Bíblia Thompson nos oferece. Vamos ao índice de temas em cadeia. Uma das formas de utilizar esse recurso é entrando de fato diretamente nele, buscando aqui uma forma de estudar por tema. Você quer falar sobre algo, preparar um sermão, uma pregação acerca de um tema principal, sabe, um texto base, é ver o que esse texto está dizendo, a mensagem principal nele, e buscar aqui, vamos ver aqui, ó, abundância, plenitude espiritual. Aí nós podemos dizer o que nós temos na presença do Senhor: alegria abundante, vida abundante, graça abundante, poder, provisões, entrada. Então nós vemos aqui 2 Pedro 1:11, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provisões, Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua glória e riqueza em Cristo Jesus. Então o índice de temas em cadeia nos dá a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus por tópicos, sabe? Adoração verdadeira e falsa. A adoração a Deus é ordenada. Nós vemos aqui bastante recursos para pregações. Eu separei aqui um versículo que está em Salmos 119:47, que fala da palavra de Deus. Então, o tema principal é: tenho prazer, Salmo 119, verso 47, tenho prazer nos teus mandamentos, porque o amo. Expressa o amor do salmista pela palavra de Deus. Então nós vamos aqui na referência, essa numeração vai nos levar para o índice de temas em cadeia. Essa numeração nos mostra os assuntos. Então nós vemos aqui palavras relacionadas ao que o texto está dizendo. A palavra amada, pois o salmista estava dizendo que tinha prazer nos mandamentos porque ele o ama. Então nós vemos aqui, número 664, palavra amada. Essa é a segunda forma de utilizar esses recursos. Você pode ir direto para o índice de tema e buscar um assunto que você já tem em mente, um tema, ou você pode ver os versículos e, através daqueles versículos, ver o que aquele versículo está dizendo, o tema principal daquele versículo e para onde ele vai te levar, lá no índice de temas em cadeia. Então esse versículo está nos levando para o número 664, a palavra amada. Vamos ver o que está dizendo nessa numeração lá no índice temático. Número 664. Estamos aqui, 665, aqui. Bíblia, a palavra de Deus, chamada Escritura, referências gerais,
Aí nós vamos buscar aqui a numeração 665, a sua influência, poderosa em sua influência, 664. Então nós temos aqui toda a referência de amor pela palavra de Deus. Então um versículo completa o outro. O versículo que nós lemos: tem prazer nos teus mandamentos, porque os amo. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro e de prata. Então ele vai te dar aqui a referência de vários versículos. Salmo 119 também tem em Jeremias, que fala do amor sobre a palavra de Deus. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Fala de amor pela palavra. Então nós vamos ver aqui que próximo a gente já vai ter uma referência geral da Bíblia, como a palavra de Deus, sobre o alimento para a alma, 660, inspirada por Deus. Nós vamos ter vários recursos, várias formas de como a palavra ela é, o que ela é, o amor por ela, o que ela oferece, preceitos escritos nos corações. Então é poderosa em sua influência, é chamada martelo despedaçador, força que dá vida, poder revelador. Nós vemos o que a palavra ela produz e faz nas nossas vidas. Essa é a segunda forma de explorar. Você pode ir direto no Temas em Cadeia, você pode pegar um versículo e ver do lado a referência e ir para o tema em cadeia através desse versículo, ou você pode simplesmente estudar os versículos diretamente por eles mesmos, porque ela vai te dar uma referência aqui, ó. Do lado, ela vai te levar lá para o índice final de temas, que é o número 664, ou ela vai te dar o próximo versículo, sabe? O versículo mais próximo que está com esse tema. Então nós vemos aqui, ó, estamos no verso 47. Ela vai te mostrar 119:72. Vamos ver, 119:72. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro e de prata. Aí depois vai te levar para o 119:82. Aqui, os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa. Eu digo quando me consolarás. Aí depois ele vai te levar para o verso 97. Então tu vai caminhando, folheando a Bíblia e mergulhando, sabe? Aquele tema principal que você iniciou lá no verso 47. E ela vai te mostrando. Você pode ir lá atrás ou você pode ir versículo por versículo. Aqui, Salmo 19:140. A palavra amada, vamos ver o 97. Quanto amo a tua lei, nela medito de dia, o dia todo. Vamos ver o 140. As tuas promessas foram completamente testadas, por isso o teu servo as ama. E ela vai discorrendo, você vai cada vez mais mergulhando sobre o tema principal. Odeio e abomino a falsidade, mas amo a tua lei. Aí depois ela vai te levar lá para Jeremias. Jeremias 15:16. Vamos ver o que está escrito em Jeremias 15:16. Aquele versículo que a gente viu lá no final. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram deleite e alegria ao coração. Pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. E uma coisa que nós precisamos entender é que sempre quando tiver esse triângulo, no final aqui, ó, a palavra amada, esse triângulo, isso aqui é a letra delta. Ela simboliza o final de um tema. Quando você vai lá para trás, direto no índice temático em cadeia, você não vai encontrar o delta. Você vai encontrar todos os versículos ali relacionados. Mas aqui você vai encontrar esse símbolo. E ele mostra que chegou o final de um tema específico. Então você percebe que quando você chega e vê essa letra, é porque já completou aquele tema que você estava meditando. Então essas são as três formas de usar esse poderoso recurso desta Bíblia. Você pode ir direto no índice temático, você pode ir mergulhando nele através da palavra de Deus aqui, direto no texto
sagrada, ou você pode ir no índice lá no início, que te mostra em ordem alfabética o que cada tema e subtema, para que você possa explorar e meditar nele. Então esse é um dos recursos que você precisa explorar. Aqui você vai ter, ó, o índice geral. Depois de Apocalipse vai mostrar as ajudas exaustivas, e aqui o índice geral. Todos os temas por ordem alfabética. Você vê aqui Adonias, adoração, amada, cantar em celeste, coros acompanham a adoração, os corpos celestes adoram de Cristo, a adoração de Deus. Nós vemos aqui louvor, lugares de adoração, reunião com congregação. Então você busca um tema, tipo adoração, e aqui vai estar vários subtemas relacionados àquele tema principal. Então é isso, amados. Esse é o principal recurso. Existem outros que nós vamos explorar, mas na minha opinião, esse aqui você precisa entender e compreender como ele funciona, porque sabendo isto, você vai tirar muito proveito dessas ajudas de temas relacionados em cadeia temática. Esse é mais um vídeo da nossa série. Fique aí, se inscreva no canal para que nós possamos continuar estudando juntos a Palavra de Deus e aprendendo juntos aqui a manusear cada vez mais e melhor os recursos dessa Bíblia, excelente Bíblia de estudo que é a Bíblia Thompson. Um abraço, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo, que Deus os abençoe. Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos dando continuidade à série de estudos de como usar a Bíblia Thompson. E estaremos vendo aqui um dos recursos muito interessantes, porém muitas vezes passa desapercebido, se não nos atentarmos nele, que é um recurso chamado Leituras Bíblicas, incluindo grande número de assuntos destinados a devocionais, estudos bíblicos pessoais e reuniões públicas. Ele muitas vezes passa desapercebido porque ele fica logo após o índice de temas em cadeia. É direto, logo após o índice temático. Então muitas vezes nós chegamos nessa parte aqui, nesse recurso, e achamos que ele faz parte do índice de temas em cadeia. Só que na verdade ele traz estudos específicos sobre certos assuntos. Nós vemos aqui o primeiro assunto, adaptação da verdade para os fracos. Aí está aqui o uso de parábolas, necessária a fraqueza humana. João 16:12, ainda tem muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Alimentos cordeiros, verdade simples aos imaturos. Com leite vos criei, e não com alimento sólido. 1 Coríntios 3:2. Então esse recurso ele vai alcançar aqueles que desejam fazer estudos específicos sobre certos temas. Na verdade, ele vai até nos dar ideias de temas e assuntos a serem estudados, como aqui, água da vida. Ele vai trazer todos os versículos relacionados a esse assunto. Aí vai trazer aqui Salmo 110:7, Isaías, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, a fonte interior de experiência espiritual, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. Então, não é um índice de temas em cadeia, na verdade, é de fato um estudo sobre assuntos específicos que muitas vezes, se nós não atentarmos, nós vamos achar que faz parte do índice temático. Porém, nos traz estudos diferentes sobre assuntos bem interessantes, como diz aqui no início, para devocionais, para estudos bíblicos pessoais e até mesmo para reuniões públicas. Nós podemos ver assuntos aqui: alegria dos ganhadores de alma, encontrar a ovelha perdida, atinge o que semeia e o que colhe, dá ânimo à igreja, alma ganha sua coroa de alegria. Então ele vai trazendo: amor é a prova, verdadeiro discípulo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Ou seja, o amor é a prova de quem é um verdadeiro discípulo.
do genuíno serviço, do falar em línguas, da realidade da nova vida. João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Primeira carta de João. Então analogias da igreja, isso aqui é muito interessante. A igreja é comparada a um edifício. 1 Coríntios 3:9. Cristo é o edificador. Cristo é a pedra angular. Ela é comparada também ao corpo vivo, onde Cristo é a cabeça. Um rebanho, onde Cristo é o pastor. Uma esposa, onde Cristo é o noivo. Um tesouro pessoal de Deus. Ramos da videira e um santuário, templo. Cristo, o sumo sacerdote. Então ele traz a referência de o que a igreja é e o que Cristo é para a igreja. E trazendo aqui os livros e os versículos onde esse estudo está. E isso é muito bom, isso nos faz ter várias ideias e nos dá assuntos a serem estudados por nós mesmos ou até mesmo para reuniões. Anseio pela verdade, jovem rico, povo comum. Aí nós vemos aqui a atitude de Cristo para com as crianças. Caminhos de Deus. O que são os caminhos de Deus? Eles são perfeitos. Salmo 18:30, diferente dos nossos. Isaías 55. Tropeço para os pecadores. Eterno, inescrutáveis, justos e verdadeiros. Característica da infância, dependência, necessidade, amor à diversão, necessidade de tutores. Vemos aqui também cordas da cruz. O que manteve Cristo na cruz? Não foi a falta de um amigo. Mateus 26:53. Não foi a fraqueza humana, mas foram estas cordas, nossos pecados, o amor do Salvador, a resignação à vontade divina, lealdade a um propósito eterno. O que fez com que Cristo morresse na cruz e o que fez e ser pendurado no madeiro. Daqui os assuntos respectivos desse ato de amor. Crentes guardados no nome do Pai, guardados em segurança, guardados em gozo, tudo isso em João 17. Guardados em pureza, guardados separados do mundo, guardados no processo da santificação. Então mostra aqui como nós somos guardados. O cristianismo, a característica de um cristianismo verdadeiro, de um verdadeiro cristão. Primeira, novo nascimento, João 3:5, crescimento. 2 Pedro 3:18, vestes novas, Isaías, vida radiante, edificação de caráter, companheirismo. Aqui cita 15 características de um verdadeiro cristão. Teve aqui Cristo conquistador da morte, que eu até marquei, anunciado pelos profetas, a morte não pôde detê-lo, João 10:17. Submeteu a morte pelos nossos pecados. Então ele conquistou, ele venceu a morte. Ele tem as chaves da morte, Apocalipse 1:18. Livrará todas as pessoas do domínio da morte, João 5:28 e 29. Por fim, destruirá completamente a morte, 1 Coríntios 15:25 e 26. Então são estudos específicos de assuntos bem pertinentes. Santidade, divindade desafiada, assuntos bem interessantes para que nós possamos estar esmiuçando e vendo e guardando, para que será útil em algum momento em que tivermos que expor a palavra, seja em uma pregação ou para nossos estudos mesmos. Erros comuns: acreditar que o pecado oferece plenitude de vida, Gênesis. Supor que o parentesco racial pode salvar, Mateus 3:9, porque eles eram descendentes de Abraão, então eles achavam que tinha salvação por conta disso. Usar de vãs repetições na oração, confiar em si próprio, edificar sobre a areia, confiar nas riquezas, achar que Deus pode ser representado por ídolos. Então são assuntos muito pertinentes e muito importantes para o nosso estudo diário. Estudo sobre o Espírito Santo, o que o Espírito Santo é. Ele é hóspede permanente, mestre, testemunha, convence do pecado, guia, voz de Deus ao profeta, glorifica Jesus, revela Jesus, dínamo espiritual, testemunha a adoção e ajuda na oração. O que o Espírito faz e ele exerce nas nossas vidas. Então é muito interessante essa parte, vale a pena a gente gastar um tempo aqui
estudando esses assuntos, esses temas aqui, porque eles são muito úteis para nosso aprendizado e nossa edificação. Palavra de ânimo, tudo em Hebreus 4. Temamos, procuremos, aproximemo-nos, avancemos, aproximemo-nos, apeguemo-nos e consideremos-nos. Tudo em Hebreus, palavras de ânimo. Pedro, fortalecido pelo Espírito Santo, permanecer em Cristo produz sacrifício espiritual, resposta à oração, paz, vida nova, justiça. Então vale a pena a gente olhar isso aqui com calma e gastar um tempo aqui, porque tem muitas coisas valiosas para nossa edificação aqui. Serviço, único Salvador, é dom de amor, só Ele tem a mensagem da salvação. Recusá-lo significa a morte. Seu nome é o único que salva. Sua morte é o tema central da pregação. Toda a esperança da vida está baseada nele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Veja, a salvação, uma coisa só, é desejada, sucede a todos. Então nós vemos aqui verdade confundida e aqui termina. Então esse aqui é um dos recursos que nós temos disponíveis, que é leitura bíblica. Ele mostra assuntos para que nós possamos fazer nosso estudo pessoal e preparar assuntos ou estudos para congregação ou reuniões. Ele muitas vezes é confundido com índice de temas, mas é um outro tipo de recurso aqui que a Bíblia de Estudo Thompson nos oferece. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos de como usar a Bíblia Thompson. Nesta oportunidade estaremos vendo um recurso muito interessante aqui, chamado Estudos de Personagens. Que a explicação é esboços biográficos de personagens preeminentes da Bíblia. Aqui vai trazer um resumo sobre a vida dos personagens principais da história narrada na Bíblia Sagrada. Começando por Noé, o construtor da arca. Aí aqui vai trazer origem e os primeiros anos. Nada se sabe do início da sua vida. Aparece pela primeira vez nas escrituras com 500 anos de idade. Seu bisavô Enoque foi um homem extremamente piedoso e pela graça divina escapou da morte e foi transladado. Seu avô Matusalém foi o homem que mais viveu, Gênesis 5:25. Seu pai chamava-se Lameque, aparentemente homem religioso, que deu ao filho o nome que significa descanso, ou seja, Noé significa descanso. Então é interessante que, se você for trazer uma mensagem sobre a vida de Noé, sobre a arca construída por Noé, você tem essas informações para agregar, sabe, e trazer mais conteúdo ao seu esboço e ao seu sermão. Condições da sociedade na época. Noé viveu em uma época irremediavelmente corrupta. A humanidade torna-se tão depravada que o Senhor determinou a destruição da raça humana. Gênesis 6:1. Em meio a essa escuridão moral, a vida de Noé brilhou com uma justiça. Então é interessante que traz informações e traz conteúdo histórico e do contexto de onde estava localizado Noé e como era a cidade ou o local onde ele vivia, como estava. Então isso nos traz um conteúdo muito bom para nossas mensagens, nossas pregações, quando fala assim de forma mais ampla sobre a vida e cada fator, seja ele histórico, cultural, do personagem a qual nós estaremos ou pregando ou passando algum estudo. Sua comissão divina. Aí fala aqui da arca. Não é possível determinar com exatidão as dimensões da arca, pois estão especificadas em côvados antigos. Para nossos cálculos, consideramos medida de 45 centímetros. Quanto ao tempo investido na construção,
Compare Gênesis 5:32 com 7:6. Noé aparentemente admoestava o povo enquanto trabalhava na arca. 2 Pedro 2:5. Fala dos últimos dias antes do dilúvio. Aí traz aqui uma imagem de como era a arca. Seu comprimento, 107 metros, largura 23 metros, altura 14 metros. Comprimentos do côvado comumente usado era 45 centímetros. Acontecimento durante e depois do dilúvio. Aí fala o local onde está aqui, falando a duração do dilúvio, Gênesis 7:24, a diminuição das águas, 8:3. Aí depois de Noé já pula para Abraão, o peregrino espiritual, e traz uma introdução da vida dele, seu chamado. Enquanto vivia com o pai, recebeu uma mensagem do Senhor que o intimava a separar-se das antigas companhias e ir a outro país. Foi-lhe prometido graça divina, grande prosperidade que se converteria em bênçãos para toda a família da terra. Então ela traz aqui uma explicação de quem foi ele, o seu chamado, o esboço da sua vida, eventos e experiências notáveis, chamado divino, Gênesis 12, pacto divino. Então, o grande erro, plano de Sara para ajudar o Todo-Poderoso. Isso já traz aqui um contexto até mesmo de mensagem e pregação. Sua intercessão pela cidade de planície, o cumprimento de suas esperanças no nascimento de Isaac. A difícil prova, sua fé e obediência extraordinária, sua maior necessidade é suprida. Característica de Abraão. Aí veja a página 1404. Aí de Abraão já vai para Jacó, transformado em Israel, o enganador transformado em Israel, o príncipe de Deus. Nenhum personagem na Bíblia representa mais claramente que Jacó o conflito entre altos e baixos da natureza humana. Então ele traz aqui um conteúdo muito importante, muito interessante sobre a vida de cada personagem, um comentário muito bom que nos ajuda e agrega muito conhecimento sobre a vida deles e a forma em que Deus os tratou e o que ele fez através da vida e na vida desses homens. Pensamento-chave: duas verdades principais iluminam sua vida. 1. A infelicidade produzida por problemas familiares e a poligamia. Esse fato é ilustrado ao longo da sua vida. E 2. O poder transformador da comunhão com Deus. Essa verdade brilha claramente nas experiências mais elevadas desse escolhido. Aos seus primeiros anos, experiência noturna em alto nível, a visão espiritual e o voto em Betel. Outra grande experiência espiritual, seus últimos anos, aí altos e baixos da vida espiritual de Jacó. Trapaça, engano, fuga, aí depois visão, ciúme, regresso, mensageiros, oração, luta, machado, vingança, lembrança. Então isso aqui traz altos e baixos, família, chamado, abençoa. Então traz um gráfico ali da vida de Jacó, sua carreira como líder de Israel. Aí depois de Jacó nós vemos Gideão. Parte principal da vida do contexto histórico era filho de Joás, da tribo de Manassés. Chamados de Gideão para libertar a nação, batalhas contra os midianitas e o acontecimento mais importante da vida de Gideão, acontecimentos que conduziram à batalha. Gideão destrói o altar de Baal. Então esse aqui é o esboço sobre a vida de Gideão. Logo após vem Samuel, reto juiz, uma sinopse da sua vida, sua mãe piedosa, sua infância extraordinária, sua maturidade, depois da morte de Eli, tornou-se juiz, sua velhice. Aqui a história do grande rei Davi, o maior rei de Israel. Seu lugar na história, Davi era uma das figuras mais preeminentes da história do mundo. E também entre os personagens da Bíblia é o mais famoso, o antepassado de Cristo. Jesus não é chamado filho de Abraão ou filho de Jacó, mas filho de Davi. Aí seu caráter. Aqui já vai para Salomão. Nenhum personagem da Bíblia ilustra mais plenamente a escala moral da natureza humana. Salomão. Aqui sinopse da sua carreira, seus primeiros anos, seu serviço sobre... Isso aqui ainda está em Davi, né? Seu serviço sob o comando de Saul. Davi
como fugitivo, Davi como rei, acontecimentos notáveis nos últimos anos, nos últimos dias. Aí agora sim vem para Salomão, rei de Israel, homem da sabedoria e insensatez. Ele foi sábio e infelizmente insensato no final da sua vida. Sua sabedoria, os primeiros anos do seu reinado, sua política, seus empreendimentos. Então é muito conteúdo, irmãos. Elias, fatos acerca da sua origem, da sua aparência, os principais acontecimentos da sua vida, segunda cena, terceira. Então aqui um esboço detalhado, quarta, quinta cena, os falsos profetas reúnem-se e Elias aparece subitamente ante o rei Acabe e ordena-lhe e convoca os falsos profetas a se reunirem no Monte Carmelo. Quando Elias ora, o fogo do céu cai e consome o holocausto. Então um esboço aqui da vida de Elias, esse grande profeta do Senhor, paralelo entre os dois profetas, Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada do Espírito. Assombrosas coincidências entre Elias e Eliseu, paralelo entre a vida dos dois profetas. Aqui mostra aqui um paralelo que aconteceu, o que um fez, o que o outro também realizou. Elias foi uma figura solitária, Elias era diferente. Aí depois vem Daniel, foi levado cativo à Babilônia, semelhança entre Daniel e José, perseguido injustamente, viveram uma vida pura, foi estadista e profeta como Moisés. Acerca do conflito moral, quanto às suas características, veja 10:53. Aí depois aqui vai trazer personagens preeminentes na Bíblia, personagens do Antigo Testamento. É interessante que vai trazer o nome dos homens e o significado de cada nome. Enoque, consagrado, Noé, descanso, construtor da arca. Abraão, pai de muitos. Isaac, riso. Então isso aqui é muito interessante para saber o significado dos homens assim mais importantes escritos na palavra de Deus, juízes principais, reis do Reino Unido, profetas principais, Balaão, Elias, Eliseu, Natã, Isaías, salvação do Senhor. Natã, ele deu Jeremias, o Senhor exalta. Ezequiel, a fortaleza de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Então traz o significado de cada nome, isso aqui é muito interessante também. Depois outros homens preeminentes no Antigo Testamento. Aqui homens preeminentes no Novo Testamento. Felipe, amante dos cavalos. Bartolomeu, filho de Talmai, ou Natanael, dom de Deus. Então aqui outros nomes mencionados. Homens preeminentes. E aqui se encerra. Então esse é o estudo de hoje. Trazemos aqui as mulheres preeminentes, assim como os homens preeminentes do Antigo e do Novo Testamento. Aqui tem Ana, Graça, profetisa, Berenice, vitoriosa. Então nós temos aqui Abigail, o regozijo de um pai. Esse é o estudo de hoje. Que Deus nos abençoe. Fique conosco para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Paz de Cristo, povo de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos encerrando a nossa série de vídeos de como usar a Bíblia Thompson. E nesta oportunidade estaremos vendo dois recursos. Para fecharmos com chave de ouro essa série, estaremos vendo primeiro tesouros de temas, depois suplementos arqueológicos. Então vamos logo dar início ao nosso último vídeo de como utilizar, explorando os recursos vastos que a Bíblia de Estudo Thompson nos oferece. Vamos ao tesouro de temas. Ajudas práticas aos obreiros cristãos. O propósito desta sessão é proporcionar ajudas a diferentes classes de trabalho cristão e sugerir aos líderes reuniões da igreja alguns dos muitos temas encontrados no Índice de Temas em Cadeia e nas leituras bíblicas. Dois recursos que nós já vimos no vídeo anterior. Se você não viu, vê aí no canal que vai ter esse vídeo. Nós vamos deixar na tela final esses dois vídeos, Índice de Temas e Leitura Bíblicas, que podem ser usados em ocasião distintas. Oração e reunião. Depois vai estar na descrição do vídeo o link para esses dois vídeos aqui.
do índice de temas e leitura bíblica. São 2 recursos que vale a pena ver. Se você não viu, depois dá uma olhada lá que é muito bom. Oração e reuniões devocionais, ou seja, aquele devocional, aquela reunião de oração, de devocional, de meditação, de momento ali com Deus. Então, ele vai te dar aqui uma série de temas. É claro que o tema principal sempre é e será aquele que o Espírito Santo colocar no nosso coração, na nosso desejo de servir a igreja, seja em reunião, seja em culto, seja em evangelismo. Isso é algo que brota dentro de você, que o Espírito Santo coloca dentro de você e você exerce ele. E o Espírito Santo sempre vai ser o principal. Porém, é inegável o auxílio e a ajuda que esses temas nos dão em muitas oportunidades. Nós podemos estar aqui tendo um vislumbre, sabe? Tendo uma ideia, uma luz acerca do que falar e que assunto tratar ou trazer para determinada reunião ou culto. Aí ele vai dar vários exemplos: água da vida, amor como prova, ânimo dobre, estudos para reuniões de oração ou devocional, coração cheio de maldade, coração como centro, crentes guardados, Cristo à porta. Aí ele vai dar aqui os números que você vê na Bíblia de Thompson, falando mais aprofundadamente sobre tal assunto, ao tal tema: egoísmos, esforço requerido, esperança messiânica, exemplos inspirador, falar sem rodeios aos pecadores. Então, muitos assuntos interessantes aqui, a numeração, para que você possa ver aqui nos recursos, seja no índice temático ou nas leituras bíblicas, mais aprofundadamente sobre esse tema. E aqui ele vai te dar uma série de temas: livre de orgulho, memória espiritual, meus familiares próximos, e há muitos recursos que essa parte aqui de tesouro de temas nos oferece. Reunião de jovens. O que eu posso trazer? Qual é a mensagem que eu posso trazer para uma reunião de jovens? Aqui, ó, ambição mais elevada, amizade, autoridade de Cristo, busca do prazer. Ele vai trazer cordas da cruz, Cristo inseparável, cuidado com os pés, cuidado com os olhos. É uma fase muito delicada da nossa vida. Então, esse tipo de mensagem é muito importante para a juventude. Defensor do fraco, demora, descer para subir, 2 nascimentos, em que pensar, escalar montanhas. Então ele vai trazer aqui muitos assuntos variados. Se você, poxa, que mensagem eu posso trazer? Tu dá uma olhada aqui que vai trazer uma luz e o Espírito Santo vai fazer. Se você se dedicar, ele vai te usar para trazer uma mensagem edificante para a vida dos jovens, na reunião ou no culto jovem na sua igreja. Indiferença, indecisão, infância perpétua, irreverência, lições da vida, lugar mais elevado. São os assuntos aqui pertinentes, sabe? Para a juventude. Por onde você olha, pior tipo de decepção, pressa, causa da ruína. Essa aqui então, pressa, causa da ruína, todo jovem precisa ouvir, porque a gente sempre quer as coisas para ontem, ansioso demais. Quem é o seu dono? Então são mensagens realmente interessantes para a juventude. Terceiro, reunião de homens, temas sugeridos: almas gananciosas, âncora para o mundo, artimanhas satânicas. Então tem aqui, ó, cooperação, deterioração, devedores espirituais, deveres dos homens como cidadãos, como empregadores, como empregados, como esposos. Poxa, como esposos, um bom tema para a reunião de homens. Como irmãos em Cristo, como pais também, outro tema interessante, como vizinhos. Então nós vemos aqui muitos assuntos pertinentes e variados, extensos, muitos assuntos assim, sugeridos e muito bons, que você vai encontrar recursos nesses temas dentro da própria Bíblia Thompson para se aprofundar mais nele.
tentações especiais, a ambição, a covardia, esquecer de Deus, más companhias, paixões por mulheres, paixões, preconceito racial, prosperidade, satisfação dos próprios apetites. Olha aí, quantas coisas aí interessantes que precisa ser falada e trazida hoje aos púlpitos nos dias atuais. Depois, reunião de mulheres, temas gerais relacionados com mulheres, temas especiais. Aqui ele vai te dar a numeração aqui, ó, 26, 29 até 26, 50, que é lá no índice de temas em cadeia. Aí vai trazer aqui temas especiais. Cuidados da maternidade, dever das mulheres, amor conjugal, amor do lar, como mães, donas de casa, pensamento sobre beleza, aparência enganosa, interior, mulheres belas, pecado, desfigura, vaidade. Então são temas pertinentes hoje para os dias atuais e para todos os dias. O cuidado que nós temos que ter com as mulheres, as nossas esposas, nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Reunião de mulheres que não se desvanece, o mais belo. Temas acerca da vida no lar, como ter um lar feliz. Preocupações familiares, problemas familiares. Aí depois vai trazer aqui reunião de crianças, atitudes de Cristo para com as crianças, histórias bíblicas para crianças. E depois pula para reuniões evangelísticas, o evangelismo, aquele famoso ar livre. Nós amamos pregar a palavra de Deus dentro e fora das igrejas. Alegria dos ganhadores de alma, amigo dos pecadores, anelo pela verdade, avivamento na antiguidade, busca de Deus, conversão, consciência culpável, como ser salvo, olha que tema bom. Corações endurecidos, esse é outro. Nós vemos muito, infelizmente, na rua. O diabo, a derrota sua, o destino seu, o grande enganador, limitado em poder, os seus negócios. Então nós vemos aqui vários assuntos, bênçãos, dividendos, dons, graça divina, herança, imunidade, promoções, proteção, riquezas verdadeiras. Qual a riqueza verdadeira, meu amado? Não são os bens, porque o ladrão rouba, a traça corrói, mas são os tesouros nos céus. O Espírito Santo já vai tocando aqui, já vai dando a ideia. É só tu ver que o Senhor, ele se encarrega do restante, é só se dedicar. Perdas, castigo, condenação, desassossego, fruto do pecado, insatisfação, meus investimentos, misérias, vazio. Quantas pessoas no mundo estão vazias, vazias de alegria, vazias de paz, vazias do Senhor, sem a presença dEle. Então são esses temas aqui muito interessantes, muito bons. Reuniões missionárias, dias especiais, encarnação, missão de Cristo, nascimento, anunciação, visita de Maria Isabel, crucificação. Então nós vemos aqui reuniões missionárias e dias especiais. Páscoa, Cristo, o conquistador da morte. Já vemos aqui morte vencida, esperança eterna, vida eterna. Isso aqui está tudo no assunto da Páscoa. Crucificação, Cristo, cruz de Cristo, leva os pecados, morrer com Cristo, morte de Cristo, plano predestinado. Nós vemos muitos assuntos e muitos temas bons a serem meditados. Basta se dedicar, vale a pena gastar um tempo aqui com esses recursos. Tem outro aqui também usado com descrentes que apresentam desculpas. Hoje não, escolha hoje. Josué 24:15. Até quando vocês vão vacilar para um lado ou para o outro? Elias lá com o povo de Israel. Demasiado tarde. Tentaram uma vez e falharam. Muitos mistérios. Não necessito de um Salvador. Quem nele crê não é condenado. Quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Pronto, aí já não tem mais desculpa. Deus é amor, não há perigo. Lance-no para fora nas trevas. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Deus não poupou os anjos que pecaram. Isso aqui é excelente para os dias atuais, para esse evangelho pregado sem cruz, principalmente na mídia, que você não precisa negar a si mesmo. Cristo Deus é amor. Fala do seu amor, sim, ele é amor. E ele não poupou nem os anjos dos céus. Expulsou Satanás pela altivez lá. E ele levou até essa parte. Que dirá aos homens pecadores que não se arrependem e acham que está tudo certo viver da sua maneira. Isso aqui é excelente. Muitos hipócritas na igreja, assim parece
a esperança dos ímpios. Não julguem para que vocês não sejam julgados, entendeu? Existe igreja séria, existe pastor sério. Será custoso para mim. Eu não posso deixar meus velhos amigos. Serei perseguido. Então, vários temas aqui muito bons também. Para que nós possamos estar se dedicando e trazendo para reuniões, para evangelismo, até mesmo pessoal, para amigos nossos que muitas vezes querem dar desculpas. Então aqui tem a pedra, não sei se a câmera vai focar bem aqui, é a pedra de Roseta. Então aqui a gente entra no suplemento arqueológico. É claro que ela não vai ter a extensão de uma Bíblia de estudo arqueológica, que está aqui, nossa Bíblia arqueológica, excelente Bíblia de estudo. Poxa, vai trazer muito o campo da arqueologia, mais aprofundadamente. É claro que esse recurso da Bíblia Thompson não vai ter a extensão que você encontra, porque a Bíblia arqueológica ela foi projetada com esse propósito. Tem os comentários bíblicos? Tem, mas o principal foco dela é a arqueologia. Então, o principal foco da Bíblia de Estudo Thompson é a referência bíblica. Ela é uma Bíblia de estudo de referência, de tema, de estudo temático. Só que ela traz outros recursos e esses recursos também são bons. Não são completos ou tão exaustivos como outras que foram exatamente com esse propósito. Mas nós vemos coisas boas aqui. Nós vemos imagens. Antes de alterar um local de escavação, os arqueólogos devem traçar um plano e medir e indicar a localização de cada objeto que eles desenterrarem. Então tá aqui, ó, o trabalho da arqueologia. Aí vai trazer os nomes dos lugares. Você não é exaustivo, mas tem bastante coisa. Dá para você tirar aqui bastante proveito desse recurso nesta Bíblia, sim. Babilônia foi a cidade mais poderosa do mundo antigo. Sua construção deveu-se em grande parte aos esforços de Hammurabi e Nabucodonosor. Então nós vemos aqui estudos sobre a Babilônia. Foi a maior cidade do mundo antigo, mais poderosa. Nós vemos outros lugares. Belém é a cidade de Davi, situada a 8 km do sul de Jerusalém. Nela ocorreram, entre outros, os seguintes fatos bíblicos: o sepultamento de Raquel, o encontro de Ruth com Boaz, a unção de Davi como rei de Israel, o nascimento de Jesus Cristo. Para lá viajaram os magos do Oriente em busca do Salvador. Olha quantas coisas aconteceram em Belém. Então isso aqui agrega muito conhecimento, irmão. Betel, o lugar onde Abraão edificou o seu segundo altar. Então isso aqui traz muito conhecimento para que possa ser compartilhado e explanado em um sermão, em uma pregação, enriquecendo nosso estudo, nosso conhecimento da palavra de Deus. O tanque de Betesda, Betsaida, Museu Britânico, o touro alado assírio da entrada do palácio do rei em Caia. Irmãos, tem muitos recursos aqui, são muito vastos também. Essa parte é muito interessante. E aqui nós encerramos nosso vídeo de recursos, de como usar a Bíblia Thompson e dos seus principais recursos. Então o que acontece? Existem muitos outros recursos. A Bíblia Thompson ela tem uma infinidade de recursos. Para os irmãos terem ideia, aquele que não possui a Bíblia Thompson, essa parte aqui é só texto bíblico e essa parte aqui é só recursos de estudo bíblico. É muita coisa, muitos recursos bíblicos mesmo. Como diz aqui, ajudas bíblicas exaustivas. Então nós encerramos aqui a oportunidade. Vamos ter muitos mais vídeos no canal usando esta excelente Bíblia de estudo que é a nossa querida Bíblia Thompson. E nós agradecemos a vocês que têm visto os vídeos, têm dado força para o canal. É maravilhoso crescer junto com vocês na graça e no conhecimento do nosso Deus.
possamos nos dedicar cada vez mais. E lembre-se que nenhum recurso de Bíblia alguma de estudo será melhor do que nosso melhor professor, que é o nosso principal recurso para entender e compreender a palavra, que chama-se Espírito Santo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.